A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a importância do teste do olhinho. Para tratar desse tema, está aqui conosco o Dr. Rodrigo Machado Cruz, oftalmologista, médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e membro da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Dr. Rodrigo, a gente fala que todo recém-nascido deve passar pelo teste do pezinho como algo obrigatório, que é de fato, desde 1990 em todo o território nacional. Correto. Mas o teste do olhinho ainda não tem a mesma obrigatoriedade. Dr. Rodrigo, qual a importância desse teste? Olha, esse teste ele é de extrema importância porque através dele nós podemos diagnosticar precocemente uma série de doenças que poderiam vir a comprometer no futuro a visão das nossas crianças, e pensando sempre que comprometer a visão de uma criança implica em anos e mais anos, ou toda a vida desse futuro cidadão com uma deficiência visual, que vai comprometer tanto o estudo, quanto depois a atividade profissional, quanto todo o relacionamento, interação social que essa pessoa pode ter. Quer dizer, é perfeitamente possível, um deficiente visual ter uma vida normal, só que as barreiras são muito maiores, é muito mais difícil. Então, se nós podemos prevenir, e muitas dessas doenças a serem diagnosticadas pelo teste do olhinho são causas de cegueira preveníveis, então nós poderemos evitar muito sofrimento. Dr. Rodrigo, quando a gente fala de teste, às vezes as pessoas imaginam que ele é um teste doloroso ou longamente, quer dizer, um teste demorado. Ele é isso ou é o contrário? Não, é um teste muito simples. Inclusive, estamos preconizando, nós oftalmologistas, e Brasil inteiro e no mundo também existem tendências nesse sentido, de popularizar esse teste para que os próprios pediatras, que é o primeiro profissional de saúde a ter contato com as crianças já na sala de parto, a já executarem esse teste pela facilidade com que ele pode ser realizado e pela rapidez com que ele pode ser realizado. É um teste simples que demanda um aparelho de um custo relativamente baixo, diante de outros exames mais complexos que nós temos. Até o teste do pezinho tem um custo muito mais elevado comparativamente, e é um teste que é realizado em menos de 5 minutos. Depende apenas de um pouco de treinamento desses pediatras. Muitos no Brasil já o executam com extrema maestria, e esse teste é um teste de triagem que vai depois encaminhar as crianças em que apresentam um teste suspeito ou um teste positivo, vai encaminhar para que um oftalmologista então faça o diagnóstico e o possível tratamento da causa dessa alteração. Então o teste ele consiste em examinar a criança através de um aparelho que a gente chama oftalmoscópio. É um aparelho que existe em todos os consultórios oftalmológicos, e que esse exame é feito de rotina em todo mundo que entra num consultório oftalmológico. Mas ele existe também, esse aparelho, e é de muito uso pelos neurologistas, pelos clínicos gerais, nos pronto-socorros, nas salas de parto, sempre existe esse aparelho disponível. E é um aparelho que pode ser a pilha ou a bateria, então é facilmente transportável, é pequeno, como se fosse uma lanterna, e ele tem um conjunto de lentes que permite que nós vejamos os reflexos da retina, e a transparência através dos meios ópticos do olho. O olho é uma bola que tem uma série de lentes, uma atrás da outra, que essas lentes formam então a capacidade do olho de enxergar as imagens e serem percebidas essas imagens pelo cérebro. Quando o examinador examina esse bebê, esse recém-nascido, e depois posteriormente a criança ao longo do seu crescimento, ele consegue ver um reflexo da luz que bate nessa retina, nessa parte de trás do olho. Comparativamente seria como se fosse um filme numa máquina fotográfica, é o que capta as imagens e transmite para o cérebro. Então ele vê um reflexo vermelho. Esse reflexo vermelho a gente poderia dizer por analogia que é aquele reflexo indesejado que a gente vê nas fotografias, quando a gente bate uma fotografia e com flash e vê um reflexo no vermelho no olho, no centro do olho da pessoa. Fala, nossa, estragou a fotografia, ficou com aquele reflexo vermelho, agora eu vou ter que mandar corrigir, vou ter que pintar com a canetinha preta. É exatamente aquele reflexo, é o reflexo normal que a gente vê quando faz exame. Claro que através do aparelho
é muito mais refinado. E o exame, então, se dá em verificar esse reflexo, as características desse reflexo, a intensidade desse reflexo e comparar o reflexo de um olho com o do outro olho. Caso haja alguma discrepância entre um olho e outro, ou caso haja uma atenuação desse reflexo, ou uma mancha, ou qualquer coisa impedindo a chegada da luz no fundo do olho, ou a transmissão dessa luz, então isso vai ser causa de preocupação e causa de encaminhamento dessa criança para exame imediato para um oftalmologista. Doutor Rodrigo, o que o senhor está dizendo também é uma coisa importante. Não basta, por exemplo, fazer o teste do olhinho e esquecer de ir ao oftalmologista e de fazer um acompanhamento, né? Precisa haver um acompanhamento mesmo depois do teste, né? Correto. O desenvolvimento da visão na criança se dá principalmente, no indivíduo, se dá principalmente durante a infância, né? Então, o olho, ele se desenvolve de uma forma muito acelerada durante os primeiros 2, 3 anos de vida e depois de uma forma um pouco menos acelerada, mas ainda bastante importante, durante toda a infância e durante toda a adolescência. Então, se a gente deixa de levar os nossos filhos para fazer exames precocemente no oftalmologista, a gente pode estar correndo o risco de estar dormindo no ponto e deixando passar um problema grave que pode afetar a visão dessa criança mais para frente. Então é um erro deixar protelar a primeira consulta para quando essa criança já está na idade escolar, ou quando já está alfabetizada, ou quando ela começa a ter alguma queixa. A gente deve ser um pouco mais precavido. Vamos trabalhar com a medicina preventiva, que é muito mais barata, muito mais fácil. Então, nossos filhos, nossas crianças devem ter o primeiro exame pelo oftalmologista, caso o pediatra não tenha achado nada de alterado nesse teste do olhinho, caso os pais não tenham percebido, não tenham se dado conta de nada de alterado na visão da criança, ou nos hábitos, ou nas reações da criança durante esse primeiro ano de vida. O ideal é que a criança, então, seja levada ao oftalmologista entre 9 meses e 1 ano, ou entre 6 meses e 1 ano de vida, para fazer o primeiro exame. E, posteriormente, à medida da necessidade, a cada 2 anos ou a cada ano, uma nova reavaliação para a gente manter em acompanhamento durante esse período de desenvolvimento da visão, né? Isso é importante. Mas meu filho enxerga bem. Bom, não dá para a gente saber exatamente se a criança enxerga bem antes de tê-la examinado, né? Muitas vezes a criança enxerga bem, mas apenas de um olho. E com isso, ela não consegue perceber que o outro olho está ficando defasado em desenvolvimento. Quer dizer, ela já se adaptou, né? Não, nem questão de se adaptar, porque ela não tem parâmetro de comparação. Ela acha que o que ela enxerga é o que todos enxergam. E muitas vezes ela só vai se dar conta dessa dificuldade quando ela tiver outros coleguinhas mais próximos ou quando estiver sendo mais testada, quando entra na escola, comparando a visão com outros colegas ou comparando a visão em cima de atividades que os professores passam para essas crianças. Então, às vezes, a criança ela pode ser completamente cega de um olho ou ter a visão completamente defasada num olho por conta de uma diferença de grau, pela falta de um óculos, ou por conta de presença de uma catarata, que ela já nasceu, ou que se desenvolveu nos primeiros meses de vida, no primeiro ano de vida, ou então por conta de um glaucoma, ou por conta de qualquer outro problema que atrapalhe a chegada da imagem, ou distorça a chegada da imagem no fundo do olho, pode fazer com que um olho enxergue bem e o outro não. E isso, se não fizermos um exame precocemente, vai passar desapercebido e pode chegar até a idade adulta e a pessoa perceber apenas quando for tirar a carteira de motorista, ou quando for servir o exército, aprender a atirar, né? Ou quando for fazer um exame pré-admissional. Então, aí já vai ser muito tarde, porque muitas dessas patologias que eu falei, que podem causar esse problema, são possivelmente resolvidas durante a infância, completamente revertidas, e depois de adultos já não há mais muita coisa a se fazer. Já temos que conviver com o prejuízo. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber do oftalmologista Rodrigo Machado Cruz se a criança prematura tem maior risco de problemas de visão. A gente volta já. A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.